Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo eu vou analisar e compartilhar com você a minha visão sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vale. Antes de mais nada, eu sempre digo aqui no canal que se você pretende investir em alguma empresa, qualquer que seja ela, é fundamental você saber, em primeiro lugar, o que ela faz e como ela ganha dinheiro. Se você já sabe, a gente vai revisar rapidamente e se você não sabe, eu vou te explicar de modo direto e objetivo, porque tem sempre gente nova investindo e sempre gente nova vendo os vídeos aqui. A antiga Vale do Rio Doce, que hoje, né, ela só é chamada de Vale, ela é uma empresa 100% brasileira. E o que que ela faz? Ela extrai minérios da terra e ela vende para outros países e também para o Brasil, né? O principal produto dela, disparado, é o minério de ferro. E ele é usado para fazer uma série de coisas, como, por exemplo, prédio, carro, navio e outras inúmeras coisas, tá? Ela também ganha dinheiro vendendo níquel e cobre. De um modo bem resumido, a Vale tira minérios da natureza, principalmente o ferro, e vende para empresas que precisam construir coisas. Como você pode observar nesse slide, quase 80% do faturamento, né, o que traz receita para a Vale, é derivado do minério de ferro. A gente também tem aqui atualmente 9% do cobre, 8% do níquel, um percentual pequenininho de transição energética e outras coisas não tão relevantes assim. Então, o grosso mesmo vem do minério de ferro. Já nesse outro slide, a gente pode perceber que quase que 50% da receita hoje, atualmente, vem da China. Então, olha só, 48% de tudo que a Vale gera de receita vem da China, 10% do Brasil, 9% da Europa, dividido em vários países, e 6% do Japão, mais 6% da Ásia, excluindo China e Japão. Ou seja, a empresa é uma mega gigante e está praticamente no mundo inteiro. Só para você dimensionar o tamanho da Vale, isso que eu vou falar aqui agora são dados mundiais, tá? Ela é a segunda em produção de minério de ferro, olha só, é uma mega gigante. Ela é a maior produtora de pelotas de minério de ferro, ela é a sexta mundial em produção de níquel e a 11ª em reservas de cobre. É disparada uma das maiores empresas do Brasil e também do mundo no ramo em que ela atua. Aqui você pode perceber a operação dela, né, em 18 países. 90% disso é representado aqui no Brasil, 5% na Ásia e 5% na América do Norte, dividido aí entre todos esses países que você pode visualizar no slide. E ela é uma empresa tão relevante, mundialmente falando, que ela está listada na NYSE. Se você não sabe, a NYSE é a maior bolsa de valores de Nova York e a maior do mundo em valor de mercado. Assim, é lá que estão listadas tipo Coca-Cola, McDonald's e outras gigantescas mundiais, né? Vou falar agora de alguns pontos que, na minha opinião, na minha visão, são diferenciais da Vale nesse momento, né? O primeiro deles, como você pode ver nesse slide, é algumas parcerias estratégicas non-core. O que que significa esse non-core? Que não é aquela parte principal, que é a extração de minério. E a Vale ela chamou a GIP ou GIP, enfim, para se juntar e criarem uma empresa focada em energia. Isso futuramente vai gerar lucros substanciais que elas vão dividir e isso vai aumentar, obviamente, a receita da empresa. Olha só que interessante. E como a Vale ela fica exposta diretamente ao preço da commodity do minério de ferro, e isso fatalmente sempre foi cíclico e sempre será, muito provavelmente sempre será cíclico, o que ela está fazendo? Para mim é um diferencial muito grande. Ela está investindo em redução de custo. Essa parte depende dela e não do externo, não do preço da commodity, né? Olha que bacana. Então, se você observar comigo aqui nesse slide, vai perceber que a Vale teve uma redução de custo caixa, excluindo o que ela compra de terceiros, né? De 11%. Olha só que interessante. É muito substancial isso. E falando de um custo all-in, que seria o custo total, né? Considerando tudo que ela gasta aí para produzir e entregar 1 tonelada, para a gente usar como parâmetro aqui, de minério ou pelotas, e houve uma redução de 7%. Não sei se você consegue mensurar, mas isso é fundamental, porque redução de custos, novas parcerias, visando aí uma maior lucratividade no futuro, certamente a tendência é um aumento de caixa substancial. Isso protege ela dessas oscilações do minério de ferro. Quanto menor o custo, obviamente, mais protegida ela estará. Mantendo essa linha de raciocínio, a gente observa que a mesma coisa aconteceu, né, na questão do cobre, uma redução de 63%. Isso assim é muito bom
e no níquel também de 4%. Então ela está sendo muito competente, está fazendo um excelente trabalho nessa parte de redução de custos que afeta diretamente, né, a lucratividade final da empresa. Entrando na parte que muitas vezes o acionista olha de modo individual, e eu sempre pego no pé do pessoal em relação a isso, nunca, um indicador deve ser olhado e analisado de modo isolado, mas enfim, a gente vai entrar na parte aqui de payout, proventos, né, dividendos, frequência de pagamento e também rapidez nos pagamentos. Se a gente observar nos últimos 10 anos, fica fácil de perceber como funciona e como afeta essas oscilações nos setores de commodity, né? Olha só, aqui em 2015 ela pagou 7,5%, em 2016, por conta provavelmente aí de uma queda brusca no minério de ferro, caiu para menos de 1%, veio andando um pouco de lado aqui até 2021, teve lucros assim acima da média e pulou para 18,79%. Então, você tem que ter estômago, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente aqui no vídeo, mas analisando essa foto aqui, o dividend yield atual é de 8,83% e teve pagamento de dividendo não recorrente, tá? Se não houvesse esse pagamento, essa média seria menor. E o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de quase 10%, 9,55%. Batendo o olho assim, realmente é um dividendo atrativo, muito bacana. Outro ponto legal aqui é que a Vale ela anuncia semestralmente e ela paga rápido, né? Então não é uma empresa que demora muito para pagar. Então aqui, ó, anuncia em março, paga em março e agosto paga em setembro. Geralmente essas são as duas datas. Esse aqui de dezembro foi um dividendo extraordinário. Então é legal, é muito bacana quando aparece esse tipo de dividendo, mas é aquela coisa. Não olhe para uma ação, seja ela qual for, imaginando que você vai ter esse tipo de dividendo com recorrência. Isso é um plus, tá? Se vier, maravilha, mas você tem que contar com um dividendo que é o recorrente. Esse documento aqui, que foi expedido pela Vale no mês 7 de 2020, ele mostra como é feita a remuneração, né, para o acionista. Então, traduzindo aqui para o português, né, sem financeiro, sem economês, o que acontece? Como é que a Vale paga o dividendo? Né? Ela pega o EBITDA ajustado, o EBITDA você já sabe, né, que é o lucro antes de descontar os juros, impostos, depreciação e amortização, aqui no Brasil também conhecido como lagida, e ela tira, ela subtrai todos os investimentos correntes, né? O dinheiro que a empresa gastou para manter e operar o negócio. Então, ela promete pagar 30% desse lucro operacional, descontando tudo que ela gasta no dia a dia e 2 vezes por ano. E aí, quando lucra bastante, quando a commodity de minério de ferro está lá em cima, ela sempre tem a possibilidade, geralmente faz isso, de pagar dividendos extraordinários, né? Se você quer saber como você pode ganhar mais 30% no valor dos dividendos da Vale, só que através de outra empresa, eu vou deixar um link aqui nos comentários e também na descrição de um vídeo que fala sobre a Bradespar. Corre lá depois que você assistir esse vídeo aqui, porque tem informações que, se você pensa em investir na Vale, você não pode deixar de saber. E tá tudo lá naquele vídeo. Observando o payout aqui dos últimos 5 anos, veja só. Em 2021 o payout foi de 54%, em 2022 já foi de 34%, caiu um pouco, 2023 já subiu 72%, 69% em 2024, para que você tenha uma noção de como isso pode oscilar. Por quê? Mais uma vez, a gente está falando de commodity, um setor extremamente cíclico. Vamos entrar nos resultados aqui que a Vale apresentou na mesa para que nós pudéssemos avaliar aqui se vale ou não investir na empresa, tá? A gente percebe que ela teve um aumento, um incremento de 11% na produção de cobre, e esse KT, para você entender o que significa, isso aqui significa 1.000 toneladas. Então ela saiu no último trimestre de 2024 de 82 mil toneladas para 91 mil toneladas. Muito bom, resultado muito bacana. No níquel também a mesma coisa, crescimento de 11%, saiu de 40 mil toneladas do trimestre passado para 44 no primeiro trimestre de 2025. E um ponto que a gente não pode deixar passar nunca em nenhuma empresa, tá? Independente do setor. Questão de dívida. Olha só, batendo o olho assim, pode até preocupar em um primeiro momento, porque a gente observando o último trimestre, a dívida da Vale, a dívida líquida expandida, estava em 16,4 bilhões de dólares. E um trimestre depois apenas, essa dívida saltou para 18,2 bilhões de dólares. Acontece que muito dessa dívida, do aumento dessa dívida, veio por conta de dividendos não recorrentes, correspondem a 1,9 bilhão de dólares, tá? E aí tem aqui, eles deixam claro que está dentro do intervalo da meta da dívida líquida deles, que é de 10
a 20 bi. Um ponto que vale a pena aí raciocinar e refletir é que essas questões de meta, eu sempre faço um paralelo com meta da inflação, né? O governo define uma meta da inflação, mas isso não quer dizer que para nós essa meta seja boa. Então você, com todas essas informações que você tem aqui, você avalia se essa meta deles é interessante ou não para você como investidor. Nesse indicativo de dívida líquida sobre EBITDA, que você já sabe, mas não custa repetir, significa que é o tempo que a empresa demoraria para pagar a dívida líquida que ela tem, simplesmente com o lucro operacional. Então, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, esse indicativo aponta, vou dizer aqui, vou arredondar para 1, tá? Isso quer dizer que em um ano, mantendo o EBITDA, o lucro operacional que a Vale tem hoje, ela demoraria para pagar toda a dívida. A média da empresa sempre foi abaixo disso aí, se a gente considerar os últimos 10 anos, sempre foi de 0,5 e a média do setor é de 1,7. Então, pode-se dizer que a Vale está pouco endividada e ainda mais em contrapartida focando nessa redução de custos, né? Isso aí é muito, muito positivo. E por um motivo bastante óbvio, né? A Vale ela é muito ligada, para não dizer 100%, à questão de commodity, que é o preço do minério de ferro. Então, o preço sobe e desce muito, com frequência. E se a dívida ficar alta, a empresa ela fica muito vulnerável aos tempos ruins, né, aos tempos de crise. Se a dívida for baixa, ela aguenta melhor esse tranco, né, no momento da crise e aí pode aproveitar para investir ou até pagar dividendos, né, que é importante para o acionista. Um ponto que muita gente deixa passar é que boa parte da dívida da Vale, né, um valor substancial, corresponde ao pagamento dos processos, né, de Mariana e Brumadinho. E nesse slide aqui tem um ponto muito interessante para a gente avaliar, que infelizmente aconteceu o rompimento da barragem ali em 2019, né? Foram feitos diversos acordos em 2021 para reparação, ou seja, pagamento de indenizações. 2024, 75% disso já foi concluído e a previsão, pessoal, olha só, é que até 2031, 100% desses pagamentos de processos, né, seja concluído. E o que isso quer dizer? Já entendeu, né? Ou seja, é uma dívida a menos e em um futuro não tão distante para o investidor que pensa a longo prazo. Nós estamos em 2025, no momento que eu gravo esse vídeo. Se a gente pensar 6 anos à frente, a empresa não terá essa dívida substancial, ou seja, mais sobra para lucro. Em paralelo a isso, redução de custos. Tem um futuro aí que, ao meu ver, parece ser bastante promissor, independente das commodities. Para complementar isso, eu te mostro aqui o preço sobre o valor patrimonial, que é o que o mercado hoje está pagando para a empresa em relação ao que ela tem de valor contábil, né, o valor do papel. O valor atual está na casa de 1,2. A média da empresa sempre foi mais cara que isso, de 1,7. A média do setor é de 0,9. Então ela está sendo cotada aí a 20% a mais do que ela vale no papel, né, do que o valor contábil da empresa. Dito tudo isso, vou dar as minhas considerações aqui, lembrando sempre, não é recomendação de compra ou de venda, o intuito aqui é compartilhar com você a minha forma de pensar para você, para te ajudar a raciocinar por conta própria e tomar a sua própria decisão. Olha só, mesmo a Vale sendo uma empresa, se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, sem reinvestir os dividendos, você hoje teria R$ 2.550. Isso quer dizer o quê? Você teria um lucro de mais de 150% no seu retorno de capital. Entretanto, porém, todavia, caso você reinvestisse todos os dividendos, esse número mudaria bastante. De R$ 1.000 iria para R$ 4.625, o que daria aí na prática em percentuais 360, mais de 360% de rentabilidade. Isso é bom ou ruim? Você que tem que decidir fazendo comparação com empresas de outros setores. O que eu digo sempre é que essa questão de investimento de dividendo, ela é muito pessoal e nesse tipo de cotação ajustada aqui, ela é apresentada da seguinte forma: recebeu o dividendo e reinvestiu na mesma empresa. Na minha opinião, nem de longe essa é uma estratégia positiva. Eu vejo o dividendo assim: você recebe o dividendo, principalmente nesse momento que a gente vive aí de juros altos no país, de Selic alta, deixa ele paradinho, se for o caso, e analisa, continua estudando quais as melhores empresas para você investir nas melhores oportunidades do momento. Então, eu não levo muito em consideração esse tipo de cotação ajustada, meu ponto de vista. Agora eu vou dar a minha opinião. Você que acompanha o canal já sabe que eu não fico em cima do muro. Eu penso o seguinte: a Vale, inegavelmente, ela é uma baita de uma empresa, né? Porém, sempre dependeu e muito provavelmente sempre dependerá dessa questão, dessa volatilidade no ciclo de commodity aí do minério de ferro. Eu acredito hoje que ela está em um preço bom. Diante dos resultados atuais aí que ela apresentou, a gente viu algumas coisas, inclusive,
essa apresentação fresquinha, né? Não acredito que vá pagar dividendos extraordinários novamente, assim como em um futuro próximo, mas mesmo assim, mesmo com os dividendos recorrentes, não acho que são ruins em comparação com, inclusive, empresas do setor, né? Mas nem eu, nem você e nem ninguém que mora nesse planeta e está minimamente antenado com o que acontece, pode deixar de perceber que a gente está na iminência de uma crise global, né? E a China aí está no meio dessa disputa, dessa queda de braço, como uma das protagonistas. E se você se lembrar que a gente falou agora há pouco, a China é uma das maiores consumidoras, né, da Vale, quase com 50%. Então, nesse momento, a Vale não entra na minha carteira, justamente por conta dessa iminência de uma possível crise que pode abalar aí o preço do minério de ferro. E eu acho importante dizer que, para quem é iniciante no mundo dos investimentos, para quem tem pouco tempo de bolsa de valores, existem outros setores que são muito mais interessantes para você ter assim uma previsibilidade no recebimento de dividendos com um percentual estável. Isso é importante para você ganhar confiança, para você receber, reinvestir e sentir o gostinho dessa bola de neve, mesmo que comece pequena, né? Então, a Vale, outras empresas como Petrobras, para citar mais uma aí, né, que também sofre com ciclos de commodities, eu acho que ela cabe melhor na carteira de investidores mais experientes, que já têm uma casca mais grossa, que já passaram por ciclos de altas e baixas. Então, hoje é mais ou menos essa visão que eu quero te passar, né? Se você é iniciante, pondera bem, não vai ser ganancioso, achar que vai ganhar dividendo não recorrente todos os anos e observe outros setores também, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, em breve eu farei um vídeo comparando a Vale com outras empresas do setor, o que é importante também para você entender qual a melhor para você, para o teu padrão, para o teu momento, tá? Então, considera se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo das finanças e comenta alguma coisa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se você tem Vale, se não tem, deixa um comentário aqui que eu quero saber. E se gostou do vídeo, deixa o like. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo.